Amém? Boa noite. Vamos estudar a Bíblia. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Olha, antes de ler aqui, eu já li esse texto várias vezes, mas a semana passada eu recebi algo muito de Deus assim no coração ao ler esse texto. Eu fui para casa e eu fui editar essa mensagem. E eu editei essa mensagem umas 3 vezes. E todas as vezes eu senti Deus falando comigo. Porque para editar tem que ouvir a mensagem de novo, né? E eu ouvi a mensagem umas 3 vezes para editar. E Deus falando comigo. E uma coisa que eu achei super incrível. E eu até disse na semana passada que esse para mim é um dos textos mais fortes, mais poderosos da Bíblia. Porque ele fala de uma conexão entre a terra e o céu. Esse texto fala de uma oportunidade maravilhosa que Deus dá à igreja, né? Quando João, que era o representante da igreja, olhou para o céu e viu o céu aberto, ele disse que viu uma porta aberta no céu. E não só isso, ele disse que ele ouviu uma voz como de trombeta chamando para ele, dizendo para ele: sobe para cá. Então isso é Deus dando oportunidade à igreja de deixar a terra e viver com o Senhor no céu. E aqui eu quero voltar a esse mesmo texto. É Apocalipse 4. O texto é do versículo 1 ao versículo 11. Mas nós vamos voltar aqui, né, porque nós paramos no 4, mas nós vamos voltar lá no 1, porque Deus tem outras coisas para acrescentar, né, para derramar sobre nós. Então, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, nós vamos dar continuidade a essa série, o fim do mundo. Olha, Jesus está voltando e nós precisamos estar prontos, preparados. E aqui Jesus fala algo interessante com João, que a gente vai ver aqui no texto. Então vamos lá. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis, armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado, semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor,
e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, pedimos a Tua bênção, Pai, Tua graça sobre nossas vidas, que sejamos alcançados pela Tua misericórdia, que sejamos guardados pela Tua mão, que o Senhor possa derramar do Teu Espírito neste lugar, sobre cada vida, sobre cada coração. Também peço a Ti que abençoe, Pai, os nossos irmãos que estão assistindo essa mensagem pela internet, que sejam tocados pela Tua graça nesta hora, sejam abençoados e guardados por Ti, Senhor. Pedimos a Ti que fale conosco, derrame graça em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos estudar essa mensagem maravilhosa de Cristo. Olha, essa palavra é uma palavra à igreja, uma palavra para nós, e nós estamos vivendo dias difíceis, já estamos vivendo os dias da perseguição da igreja, já estamos vivendo dias do anticristo. Vimos na semana passada que a imagem do anticristo foi apresentada ao mundo. Ela está lá em Nova York. Eles fizeram uma imagem com cara de leopardo, com asas de águia, com pés de urso, e essa imagem está lá em frente ao prédio da ONU em Nova York. Então a gente está vendo que as escrituras estão se cumprindo, e nós precisamos ficar atentos, nós precisamos conhecer, saber o que Deus tem para nos mostrar. E Ele usou João como um representante da igreja. Então João foi ali como representante da igreja, assim como os 24 anciãos também representam a igreja, mas a igreja glorificada. Então veja, João representa a igreja ainda no corpo físico. Ele vai ao céu, o Senhor o conduz até o céu, o leva ali na sala, vamos dizer assim, a sala do controle de Deus, a sala de onde Deus vê todas as coisas, e aí ele mostra para João o futuro. Deus aponta o futuro e ele permite que João veja o futuro. Então ele diz para João, então volte para o texto, vamos voltar. Nós vimos no estudo passado, João representa a igreja, não a igreja institucional, porque a igreja institucional, ela vive, ela precisa estar, ela tem o CNPJ, ela tem o endereço, mas a igreja institucional não é a igreja que vai subir. A igreja que sobe é a igreja gloriosa, é aquela que não tem mácula. A igreja que vai subir é a igreja que ama o Senhor, que ama a palavra, é a igreja que se prostra diante do Senhor para adorá-lo, é a igreja que recebe a palavra com alegria e trabalha com zelo para o reino de Deus. Então nós vimos aqui que João viu a porta do céu aberta. Porta aberta fala de oportunidade de quê? De mudança de ambiente. Então veja, João estava na terra e aí a porta do céu estava aberta. Quando uma porta está aberta é o quê? É uma oportunidade de nós mudarmos de ambiente. Então o que acontece agora com João? Ele não somente vê a porta aberta, mas ele ouve uma voz como de trombeta. Era o Senhor falando com João, e o Senhor fala com ele o quê? João, sobe para cá. Agora, irmãos, eu gosto de mergulhar no texto, e eu estava mergulhando no texto,
e imaginando João. Imagina, você olhar para o céu está aberto, você ouve uma voz de trombeta te chamando, sobe para cá. O que você faz? Jesus, irmãos, deve ter sido maravilhoso. E o texto é interessante, que a gente vai ver aqui, num determinado momento, que Jesus explica para João o que estava acontecendo, como se João estivesse assim, ó, meio que assustado, né, meio que curioso, querendo saber o que era, né, e o Senhor falando para ele, isso é isso, isso é aquilo, isso é isso, isso é aquilo, e João ali, né, no céu. Você já se imaginou no céu? Tente se imaginar no céu. Tente você imaginar assim, ver uma porta aberta no céu e o Senhor te chamando para que você pudesse entrar, adentrar aos céus. Maravilhoso! João recebe um convite para entrar e conhecer a sala de observação de Deus. A gente tem, aqui na terra a gente tem, né, um monte de coisa aí. Tem essas câmeras na rua, não tem? Lugares que tem câmera? Então, os locais que tem câmera, certamente eles têm um computador em algum canto, de repente numa sala, de repente num cantinho de uma loja, tem um computador, porque o dono da câmera, ele põe a câmera para quê? Para observar o que está acontecendo ali, né, na frente da sua casa, na frente da sua loja, na frente do seu comércio, né? Mas ele observa como? Ele fica olhando para a câmera? Não, ele fica no controle. Então ele tem um computador, ou às vezes um celular, né? E ele, pelo celular, ele vê o que está acontecendo na sua rua. E Deus, maravilhoso, Deus certamente tem um local, porque ele chama João para entrar no céu. Volte para o texto, veja aí, versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Irmãos, olha só que lindo. Nós não temos poder para enxergar o futuro. Nós, na verdade, nem temos futuro. O nosso tempo é o presente. O futuro está no controle de Deus, não está no nosso controle. Então o que acontece aqui? Deus pega João agora, leva lá no céu e ele permite que João possa adentrar o futuro, onde só Deus conhece. Então, o que Deus faz com João? Deus começa a apontar para ele, olha o que deve acontecer, dá uma olhada para o futuro. Agora, se eu perguntar assim, quem gostaria de ver o futuro? Todos nós gostaríamos de saber o que vai acontecer com a gente, né, daqui a, sei lá, né, o nosso futuro nós não temos, né, porque nós temos só o presente, é o nosso tempo. Mas o futuro, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 hora, 1 dia, 10 dias, não sei quanto tempo nós temos mais adiante, 10 anos, 20 anos, né? O Senhor permitiu que João pudesse contemplar isso. Olha, eu chorei porque eu estava assim, poxa, pensando, meu Deus é poderoso, Ele pode fazer com que os meus olhos possam ver coisas que eu nem sei, eu nem imagino. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós, e nós às vezes reclamamos da vida. Você já se pegou reclamando da vida? Olha, eu aprendi há 28 anos e os quebrados a não murmurar, não reclamar. Quando eu tive uma parada geral, parei geral, e aí eu fui para o médico, e o médico falou comigo que eu não tinha mais que me preocupar com nada. Ele falou, se você quiser viver, não se preocupe com as coisas. A gente sempre tem uma preocupação com a vida, né? E
o nosso futuro, a gente quer fazer alguma coisa para que o nosso futuro seja melhor. Mas ele disse para mim assim: você não tem que ficar ansioso com isso. Então eu procuro não ser ansioso. Logicamente que há uma preocupação, né, com o futuro, a gente sempre se preocupa. Mas aquela ansiedade, aquela coisa, aquela loucura, eu procuro não ter. Porque eu aprendi a colocar a vida nas mãos do Senhor. Por quê? Porque eu não posso fazer nada amanhã. Você pode fazer alguma coisa amanhã? Nós estamos aqui hoje. O amanhã está lá, né? Vai vir depois da meia-noite amanhã. Bateu lá 0 hora e 1 minuto. Pronto, é amanhã. O que a gente pode fazer amanhã? Não sei nem se eu vou chegar lá. Então eu procuro colocar o meu coração nas mãos do Senhor e deixar Ele me conduzir. Foi justamente o que aconteceu com João. João não esperava entrar no céu. Ele não esperava olhar para o futuro. Deus o conduziu. Deus mostrou para ele. Então a gente volta para o texto. Volte aí. João recebe um convite para entrar no céu e conhecer a sala de observação de Deus. O acesso ao céu não é para qualquer um. Existem requisitos para entrar no céu. Você sabia que existem requisitos para entrar no céu? Existem requisitos. Salmo 24. Deixa marcado Apocalipse 4, que a gente vai voltar lá. Mas vamos ao Salmo 24, no versículo 3 ao 5. Aqui estão os requisitos para entrarmos no céu. Salmos 24, de 3 a 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí veja só: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Se nós quisermos entrar no céu, nós precisamos ser o quê? Limpo de mãos e puro de coração. E mais, não entregar a nossa alma à falsidade e nem jurar dolosamente. Então João era um homem de mãos limpas, de coração puro, de alma fiel. Não era um homem falso, ele era fiel, e ele não jurava dolosamente. Então João, com esses requisitos, ele recebe um convite maravilhoso que qualquer ser humano gostaria de receber. O homem não vai à lua? O homem foi à lua, o homem vai aí pelo espaço, fica por aí, né? Deve ser legal, mas eu acho que a Terra é o melhor lugar para ficar, né? Um lugar seguro, pé no chão, ficar voando por aí, eu não sei, não, é esquisito. Mas, apesar do que eu já fui em alto mar também não é brincadeira não, né? A gente chega lá e olha assim, água para lá, água para cá, e dá aquela volta assim, água para lá, água para cá, e depois você olha o céu, é só céu também, dá vontade. Tem hora que tá lá, você está pescando, você está assim, né, desligado já, as coisas está só pescando, mas quando você dá uma parada, você fala assim: o que eu estou fazendo aqui? Se esse negócio vira aqui, o que vai acontecer? Meu Deus do céu! Hoje eu estava vendo um vídeo com ela, os pescadores estavam em alto mar, e de repente passou um cardume de peixe pequeno, e onde eles estavam subiram 2 baleias gigantes, 2 jubartes, baleias jubartes, essas que vêm para cá, né? 2 gigantes. Sabe o que elas fizeram? Abriram a boca. Quando elas abrem assim a boca, é como se fosse um redemoinho, sabe, para baixo assim, ó. E elas fazem assim, ó, abre a boca e o cardume entra todo, e aqueles homens estavam do lado. Eu falei: meu Deus, se é comigo, eu acho que eu morri ali. Jesus amado. As 2 baleias subiram justamente onde eles estavam. Meu Deus, irmãos, a terra é um lugar seguro, um lugar bom. Mas só que João não foi porque ele quis.
João foi porque o Senhor o conduziu. Então quando o Senhor nos conduz, sabe o que acontece? Nós vamos em segurança. João, quando viu a porta aberta e o convite do Senhor, o coração dele deve ter acelerado. Por quê? Porque ele recebe um convite para ir ao céu. Eu ficaria maravilhado. Por quê? Porque o céu tem coisas maravilhosas. João começa a falar do que ele vê lá no céu. Então o futuro está escrito, e que tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. João teve a honra de receber esse convite. Agora, João desce do céu e sai para cumprir a sua missão. Jesus deu uma missão para João. E volte agora a Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Veja só que missão maravilhosa que o Senhor dá para João. E nós temos que imitar João. Imitar como? Sendo puros de mãos, sendo limpos de coração, não entregar a nossa alma à falsidade, né? E não jurar dolosamente. Nós precisamos copiar, nós precisamos ser um cristão como João. Copiar os homens bíblicos é uma bênção, irmãos. Nós precisamos copiar esses homens, homens que fizeram a diferença nos seus dias e que marcam todas as gerações até a volta de Cristo. Agora veja aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Até o 8. Soberano dos reis da terra, parei no 5, né? Aí ele continua: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aí, veja só o que Jesus fala para João: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, nós conversamos com uma autoridade nossa, nós ficamos maravilhados, né? Hoje o presidente esteve aqui em Porto Seguro e várias cidades, né, do sul, extremo sul da Bahia e norte de Minas, por causa dessa catástrofe com as chuvas, né? Irmãos, eu estava vendo lá alguns vídeos, pessoas correndo atrás, o presidente estava em cima de uma caminhonete e muitos motoqueiros em volta, os policiais até falavam: cuidado aí, a caminhonete vai derrubar você, vai atropelar você, sai da frente, né? Porque as pessoas queriam estar perto do presidente. Mas aqui João estava diante de Jesus. Imagina isso. Imagina estar diante do Senhor dos Senhores. Então João estava aqui agora diante do Senhor e ele recebe a missão. Agora, João o que João faz? João se apresentou para a igreja. E eu fiquei olhando para isso aqui e olhando para os nossos dias. Aqui nesse tempo de João, a palavra valia, tá? A palavra era, a palavra tinha poder. A nossa palavra, se você falasse alguma coisa em algum lugar, né, as pessoas te ouviam. Então o que João faz? Primeiro, ele se apresenta. Então João se apresenta, diz onde ele vivia, né, na ilha de Patmos, por qual motivo estava em Patmos, e diz de que forma estava quando o Senhor se manifestou a ele, e de que forma. Aí a gente vê aqui no versículo 9 e versículo 10, veja só. Apocalipse 1, 9 e 10, ele diz: João, eu João, irmão vosso. Olha o que ele diz: eu sou irmão de vocês. Ele está dizendo: eu sou um ser humano como vocês são,
Só que ele tinha recebido uma missão diferente, uma missão que ser humano algum tinha recebido. Então veja só que ele começa dizendo assim: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livros e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros semelhante à filha de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então eu quero parar aqui, versículo 19. O Senhor ordena a João a escrever. Imagina, você pega um caderno e sai, vamos dizer que Deus te manda, te manda a Trancoso. Deus manda você a Trancoso. E você vai ter que chegar lá em Trancoso com um caderno na mão, uma caneta na outra, e você escrever o que você vê em Trancoso. Aí você vê uma pousada, eu vi uma pousada tal, de cor azul e tal. Eu vi uma igrejinha lá no quadrado, uma igrejinha branca lá no final do quadrado. O quadrado tem uma grama assim, mais ou menos lá, uma grama e tal. E você começa a descrever o que você vê lá em Trancoso, e depois você tem que voltar e você tem que sair por aqui, pelos bairros de Porto Seguro, falando: olha, lá em Trancoso tem isso, isso, isso e aquilo. Só que a missão de João foi falar para a igreja as coisas que estavam acontecendo no momento e também as coisas que viriam a acontecer. Como é que a gente vai falar algo que a gente não sabe? Mas João foi levado pelo Senhor, e o Senhor capacitou os olhos de João contemplar o futuro, e ele poder olhar para o futuro e anotar: olha, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. Irmãos, eu estava lá sentado, olhando para esse texto, eu estava lá sentado com os olhos fixos na palavra, e de repente as lágrimas descem, o coração começa a sacudir, porque é algo maravilhoso demais. Deus pode fazer isso com cada um de nós, mas nós vimos que há requisitos para isso: limpos de mão, puros de coração, não entregar a nossa alma à falsidade e não jurar dolosamente. Isso vai abrir os céus para nós. Então nós precisamos copiar isso. Esses homens de Deus, nós precisamos olhar para a vida desses homens. E agora João se apresentou. João, no versículo 11, ainda no Salmo 1, ele fala da sua missão. Ele tinha que ver e escrever em livros e entregar nas 7 igrejas.
essas igrejas aqui representam a nós, né, a igreja dos nossos dias. Então essa carta chega a nós com o mesmo peso que chegou para as 7 igrejas lá da Ásia Menor. As 7 igrejas receberam essa carta, eles também não tinham, as igrejas viviam como nós, dias normais, pessoas normais, tá? E agora recebe uma carta com palavras poderosas que estavam abrindo as portas do futuro. Tem gente que quando fala de Apocalipse fica tremendo de medo, mas nós não podemos ter medo. O que temos que fazer é o quê? É preparar os nossos corações como o coração de João. E aí o Senhor vai nos chamar, Ele vai nos mostrar o futuro, Ele vai mostrar para nós que as coisas que estão para acontecer, e nós vamos trilhar normalmente, vamos caminhar entendendo que o Senhor está no controle das nossas vidas. Aí, irmãos, tem aí, a besta está aí, o anticristo está aí já, né? E aí? Agora é para a gente falar assim, não, eu vou me esconder dentro do armário, vou entrar dentro do meu guarda-roupa, vou ficar lá caladinho para ninguém me ver. Ah não, eu vou comprar uma terra lá no meio de uma serra, lá no meio do mato, e vou morar lá, vou virar ermitão, e nunca mais eu ponho a cara numa cidade. Nós dependemos da cidade. Então nós precisamos fazer o quê? Entregar a nossa vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, porque é Ele quem cuida de nós. Então estamos vivendo já os últimos dias. Nós achávamos que não veríamos o que está acontecendo hoje. Você sabia que tem 10 vulcões em erupção, agora em atividade no mundo? 10 vulcões em atividade no mundo. E aí? O que a gente vai fazer? Nada. Nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida de leitura da palavra para nós conhecermos a vontade do Senhor para nós. Nós temos que aplicar a nossa vida no reino de Deus. Nós estamos vivendo aqui nesse mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, e nós temos que ter essa consciência de que o nosso mundo não é esse, a nossa terra natal não é essa aqui, nós estamos aqui de passagem. Então nós temos que aplicar a nossa vida no reino de Deus. Nós temos que viver com os pés na terra, mas com o coração no céu. A nossa mente tem que estar no céu. Nós precisamos amar a palavra, né? E hoje é o dia da Bíblia. Nós precisamos abraçar a palavra de Deus, não com os nossos braços, mas abraçar com o coração, abraçar com a nossa alma, abraçar com a nossa mente. Nós precisamos da palavra de Deus para viver. Então João teve essa honra. Entrar no céu é uma honra. Outro dia eu falei aqui de um amigo meu, né, ele crente, pentecostal, lá no Rio. Ele teve um concurso, eu não lembro mais como é que foi esse concurso. Era no tempo lá do Fernando Henrique Cardoso. E quem ganhasse esse concurso ia ter a honra de subir a rampa do Planalto e se encontrar com o presidente lá na rampa. E esse amigo meu conseguiu, venceu esse concurso e foi para Brasília, subir a rampa do Planalto e se encontrar com o presidente lá em cima. Tinha que ver como é que ele contou para mim a alegria que estava no coração dele. Rapaz, eu fui lá, eu conheci o presidente, apertei a mão do presidente, depois ele me convidou para entrar no seu gabinete, eu sentei no gabinete do presidente da República. Que alegria! Ele estava muito feliz. Mas irmãos, imagina você receber o convite do Senhor. E eu quero voltar com você lá no capítulo 4, volte lá no capítulo 4. Vamos ler de novo o versículo 1. Veja só que maravilha. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de
para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Lá no capítulo 1, nós paramos no 19, né? Lá no, acho que no 20. Deixa eu ver aqui. Veja só. Deixa eu ver aqui. João fala que caiu como morto. Cadê? João caiu como morto, irmãos. Por quê? Será que ele viu alguma coisa demais? Quando a gente está diante de uma autoridade, a gente não treme? Né? Você vai falar diante de uma autoridade, e rapaz, tem uma autoridade ali sentada. A gente treme. É normal. Esse tremor é normal. Somos pessoas normais. João estava diante de Jesus. Ele não só tremeu, como ele caiu como morto aos pés do Senhor. E o Senhor toca em João e manda ele levantar. E diz para ele: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último. E agora João estava com uma missão. A missão era entregar as cartas às igrejas. A missão era informar o povo de Deus que Jesus está voltando. Informar ao povo de Deus que Deus já tem lugares preparados para nós, mas nós precisamos ser limpos de mão, puros de coração, ter a nossa alma livre das coisas deste mundo, do pecado. Então João volta, e quando ele volta humilde. Ele não voltou dizendo: olha aqui, ó, eu estive no céu, e agora eu tenho uma mensagem do céu para você. João volta como? Ele voltou humilde. Eu, João, irmão vosso, sou irmão de vocês em Cristo. Eu estive na ilha chamada Patmos. E ele começa a falar, né, numa simplicidade, e depois ele entrega essas cartas para aquelas igrejas. Mas eu quero agora entrar aqui no capítulo 4, volte lá, no capítulo 4, no versículo de número 4, nós paramos na semana passada, quando ele disse que ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quem são esses 24 anciãos? Os 24 anciãos também apontam para a igreja, mas não é essa igreja humana, já uma igreja glorificada. Isso é, aqueles que falaram, como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós precisamos combater o nosso bom combate aqui na terra. Nós precisamos lutar, né? Não podemos ser covardes, precisamos lutar com todas as nossas forças, porque o Senhor está no controle das nossas vidas, e Ele já preparou lugar para nós, e esses 24 anciãos é a representação da igreja glorificada. Então não podemos esperar que a nossa vida seja somente isso que vemos aqui, porque o Senhor diz que se a nossa esperança está só na terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então nós temos que esperar no céu, nós temos que buscar o céu acima de todas as coisas. Aqui aplicamos em tudo, estudamos, trabalhamos, né, nos envolvemos com muitas coisas, mas muitas vezes nós não nos envolvemos com o reino, e Jesus falou que nós temos que buscar o reino em primeiro lugar. Tu busca o reino em primeiro lugar. Se você quer ver o céu aberto, se você quer contemplar essa maravilha. E nós temos uma foto de costas, eu e ela, olhando assim, ó, a gente estava a gente foi numa festa à noite num lugar, é um sítio aí, né? Então lá tinha pouca iluminação, e o céu bonito, a gente estava olhando assim, e também eles veio e tirou uma foto nossa. E eu achei uma foto na internet do céu aberto, e uma escada assim. Aí eu peguei e coloquei
a nossa foto lá. Eu peguei, transportei e coloquei naquela escada. A nossa foto olhando assim para dentro do céu. Irmão, que legal! Quando eu botei aquela foto ali, eu fiquei assim maravilhado. Olha que coisa linda! Agora imagine ao vivo e a cores. As nossas pernas tremem. Como João caiu como morto aos pés do Senhor, nós também cairemos. Por quê? Porque nós vamos ver coisas, como disse o apóstolo Paulo, coisas inefáveis. Não estamos acostumados a ver por aqui. Aí eu quero voltar com você para o texto. Olha o que João viu. João viu os tronos, né, dos 24 anciãos, beleza, com suas coroas de ouro, legal. João, né, o Senhor falou, ó, essa aí é a representação da igreja e tal. João foi entendendo tudo. Mas veja o versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, quem teve medo esses dias aí, que teve trovão e relâmpagos? Que? Aqui ainda tem pouco. Lá no Rio, meu Deus do céu. Vixe, escuta o estalo. Pá! Aí quando você vai, quando para tudo, a gente escutou aquele estalo, a gente sai procurando para ver qual foi a árvore que caiu. Sempre tem uma árvore caída. E às vezes a árvore está lá no chão. Sabe como? Carvão puro. O negócio é forte, pesado. E João viu tudo isso, olha, do trono saem relâmpagos. Ele estava vendo, sabe o que? O poder de Deus ali, manifesto naquele lugar. E João, com seu corpo, agora ele disse que se encontrou em espírito, né? Porque se ele entra lá no céu com esse corpo normal, natural, já era, pô! Mas ele entra em espírito. E a Bíblia diz que nós precisamos nos encher do Espírito. Por quê? Quando nós nos enchemos do Espírito, nós vemos a grandeza de Deus. O Senhor traz revelação do céu para nós. Ele nos mostra coisas que nós não estamos acostumados a ver. Então se aplique no reino. Viva diante do Senhor. Aplique o seu coração na leitura da palavra, na oração. Clame a Deus, fale com Ele todos os dias. O apóstolo Paulo ensinou aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar, seja uma pessoa de oração, porque dessa forma Deus vai falar com você. E aí, João continua, já estamos fechando. Ele fala do trono, saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um, como um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por detrás, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Aí veja só agora no versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, e de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas.
Você sabe que tempo é esse aqui? Esse aqui é o nosso tempo. Quando nós chegarmos no céu, isso vai acontecer quando a igreja chegar no céu. A igreja vai se prostrar diante do Senhor e vai adorá-lo pela eternidade. Então nós temos que nos preparar, e a sala de preparo, a sala de aula é aqui, é nesse mundo, é no nosso dia a dia. Nós estamos numa sala de aula, nos preparando para nos encontrarmos com o Senhor e para vivermos na eternidade do céu, adorando o Senhor eternamente, glorificando o nome daquele que vive e reina por todos os séculos. Amém? Então vamos orar, irmãos. Você pode se colocar de pé. Amém? Irmãos, antes de orar aqui, nós não faremos o culto de Natal. O nosso culto será no domingo normalmente, tá? No mesmo horário aqui, 18 horas e 30 minutos, estaremos aqui, tá? E no dia 31, o nosso culto vai ser às 18 horas e 30 minutos, tá? Nós não vamos fazer passagem como fazíamos antes, porque tem muitos irmãos que viajam, outros vão ver queima de fogos, né? Então a gente vem às 18h30, a gente cumpre a nossa missão neste lugar e depois fica todo mundo livre para jantar com seus parentes, familiares, né? Se quiser assistir queima de fogos também, né? Fique livre, tá bom? Então que Deus possa derramar da sua graça sobre nós. Eu quero orar com os irmãos. Senhor, queremos louvar o teu nome, pedimos a tua bênção, Pai, pedimos a ti que derrame sobre nós a tua graça e o teu poder. Que o Senhor possa encher os nossos corações de alegria e paz. Que possamos a cada dia, Senhor, desejar, ó Pai, a Tua presença. Que venhamos, Senhor, ser homens e mulheres de oração. Que venhamos ser homens e mulheres que amem a palavra. Que possamos, Senhor, amar a palavra acima de tudo. Que possamos buscar o reino em primeiro lugar, Senhor. Peço a Ti, derrame da Tua graça sobre nós. Pai, oro também pelos irmãos que estão assistindo pela internet, que sejam tocados pela Tua mão poderosa também, sejam enchidos pelo Teu Espírito. Venha, Senhor, derramar o Teu poder e graça em nossas vidas, que sejamos abençoados e guardados. E nós oramos aqui, Senhor, com os nossos corações gratos a Ti, pela Tua palavra, Pai, gratos a Ti pelo poder da palavra que foi derramado sobre nós esta noite. Louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti por tudo e oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Que a amada igreja do Senhor diga amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, boa semana a todos, em nome de Jesus. E você na internet, Deus abençoe sua vida também, sua família, boa semana, em nome de Jesus. Um abraço.